Saudações, colega. Nesta aula iremos dar continuidade na resolução de exercícios da equação quadrática ou equação de segundo grau. No vídeo passado falamos sobre a equação quadrática incompleta. Neste vídeo eu irei apresentar a equação quadrática completa. Para o cálculo ou para determinar as raízes de uma equação quadrática completa, é necessário que reconheçamos primeiramente o que é isso de equação quadrática completa. É toda equação que pode ser definida na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, não é? Então é uma igualdade entre dois membros em que pelo menos em um dos membros está lá uma expressão quadrática completa. A expressão quadrática completa é aquela que tem todos os seus termos, né? Com a diferente de zero e a, b, c são valores que pertencem a R. São valores que pertencem a R. E não esquecendo que o seu domínio, essa expressão está na ordem x, então o seu domínio é x e pertence a R. É sempre bom respeitar o domínio da ordem que essa expressão se apresenta. Então, satisfeita essas condições, estaremos perante uma equação quadrática completa. Para a resolução de exercícios sobre equações ou uma equação quadrática completa, eu irei mostrar duas técnicas. A primeira técnica nos remete ao uso de fórmulas, né? Aqui nós iremos usar fórmulas. E essas fórmulas estaremos a falar primeiro do binômio discriminante. Temos que mencionar aqui o binômio discriminante. Binômio discriminante, que é o famoso delta. Delta é igual ao b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Depois de determinarmos o binômio discriminante, iremos recorrer à forma resolvente. Só que antes de chegarmos na forma resolvente, falando sobre o binômio discriminante, é necessário perceber as três condições básicas do delta, ou desse tal binômio discriminante. O que eu estou a tentar dizer é que se o delta for maior que zero, ou o delta ser positivo, tá bem? Positivo, então temos duas raízes, ok? Falar raízes é mesmo que falar de solução. Então temos duas soluções, temos duas soluções diferentes. Diferente pode nos remeter a ideia de distinto, né? Distinto. E se o nosso binômio for exatamente igual a zero, ou seja,
nulo, então temos duas raízes iguais. Iguais pode significar idêntica, né? Então, se o nosso binômio for menor que zero, ou seja, negativo, então não temos raízes. Não temos raízes reais. Atenção, atenção. O termo raiz, essa palavra raízes que eu estou a falar, é o nosso x1 e x2, tá bem? Porque é uma equação quadrada, é uma equação quadrática, então temos uma expressão lá quadrática, são duas raízes, x1 e x2. x1 e x2 devem pertencer ao conjunto dos números reais. É o tal domínio, nós falamos do domínio lá em cima. Então, depois de observar se todas as condições do binômio são satisfeitas, se o binômio for positivo, podemos avançar para o passo a seguir. Se o binômio também for nulo, podemos avançar para o passo a seguir, mas não podemos avançar se o binômio for negativo. Então, vamos supor que essas duas primeiras condições foram satisfeitas. Então, se o binômio foi positivo ou igual a zero, já podemos passar para o passo a seguir. O passo a seguir é aplicar a fórmula resolvente. A resolvente é uma fórmula definida por x1,2. Atenção, muitas pessoas, muitos estudantes cometem erros graves fazendo assim, escrevendo assim x1. Não é isto, tá bem? Isto está errado. É 1,2 será igual aqui a menos b, a mais ou menos a raiz do nosso binômio delta sobre 2 vezes o a, tá bem? Onde aqui haverá uma separação. Teremos menos b, menos, sempre começamos do sinal negativo. O x2 será igual ao menos b, depois vamos para o sinal negativo. A única diferença entre esta fórmula e esta fórmula é só no sinal. Aqui é negativo e aqui é positivo. Então, colocamos o delta aqui. Uma das coisas que um dos motivos que nos faz não passar para o passo a seguir é quando o delta é menor que zero. Não podemos passar para o passo a seguir, porque imagine só, nós temos raiz quadrada de, imaginemos que delta é menos 1, por exemplo. Então, na fórmula resolvendo, como pode se perceber, tem essa parte aqui, raiz de delta. Então, vamos supor que tentemos calcular a raiz de delta, né? Então a raiz de delta será exatamente igual a raiz de será igual, né? Ou será equivalente a dizer raiz de menos 1, e não existe raiz quadrada do número negativo, tá bem? Isto não existe. Então por isso que dizemos que quando o binômio é negativo não tem raízes.
No vídeo a seguir, eu irei apresentar a demonstração desta fórmula, da fórmula resolvente, tá bem? No vídeo a seguir, eu irei apresentar a demonstração desta fórmula e vou aqui apresentar um breve exemplo de como é possível determinar as raízes de uma expressão quadrática ou de uma equação quadrática usando fórmulas, nomeadamente binômio discriminante e a forma resolvente de forma eficaz. Tudo bem, aqui temos um exemplo. Vou colocar essa expressão x ao quadrado mais 8x mais 12 igual a 0. Bom, primeiro passo é importante tirarmos os termos. Então, primeiro passo, nós vamos tirar os termos. Termos já vimos na aula que fala sobre expressões quadráticas. Então, vamos tirar os termos aqui. A, B e o C. Relembrando que uma expressão quadrática, de forma geral, pode se apresentar do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, e o a está sempre ligado ao x ao quadrado. Então isso preciso olhar na minha expressão. Essa aqui é a minha expressão, o a está ligado ao x ao quadrado, então quer dizer que ele está aqui à frente. Como eu não consigo ver, é como se tivesse a multiplicar com x ao quadrado. Então o meu a será igual a 1. O meu a será igual a 1. O meu b está ligado ao x, então é 8. E o c não tem nenhuma incógnita, então é 12. Normalmente. Depois vamos calcular o nosso binômio. A fórmula é dada por delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta será igual, então aqui é só uma questão de substituir. Aqui não tem cálculos, aqui é só uma questão de substituir. Então vamos substituir. O meu b é 8, então será 8 ao quadrado menos o 4 da forma vezes o meu a é 1 vezes o meu c é 12. Então aqui, continuação, tirei delta, será igual. Então aqui é só aplicar uma operação básica, que é a multiplicação. Então 8 ao quadrado dá 64. Então menos, né? 4 vezes 1 dá 4. Então temos que fazer 4 vezes 12 dá 48. Depois teremos delta, 64 menos o 48 dá 16, né? Então, como é possível prestar atenção, o delta aqui, o delta é maior que zero. Se delta é maior que zero, então temos raízes, temos duas raízes, temos duas raízes distintas, temos duas raízes diferentes. Após o cálculo determinar o delta, já podemos ir para o passo subsequente. O passo subsequente remete nos uso da fórmula resolvente. Então, aquela fórmula que diz o que é? Diz x 1, 2 é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então,
aqui terei x1 será igual a menos b menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, né? O x2 será igual a menos delta mais a raiz, menos b mais a raiz de delta sobre o 2 vezes o a. Dando continuidade, então eu terei x1 será igual a menos da fórmula b. Eu já tirei os meus coeficientes, eu já tirei aqui em cima, eu já tirei aqui. Então o meu b é 8, então será menos 8 menos a raiz de delta. A raiz delta é quanto? 16. A raiz de 16, tudo aqui sobre o 2 vezes o a, que é 1, tá bem? Então depende, eu posso calcular toda esta primeira expressão ou posso calcular parte a parte. Calcular a primeira parte, depois vou substituir na segunda parte, que é o que? É menos 8 mais a raiz de 16, que é o valor de delta, né? 16 sobre 2 vezes 1. Então aqui depois eu terei o que? Terei x1 será igual a menos 8 menos, vou fazer aí 16 é menos, é 4, aí 16 é 4, 2 vezes 1 dá 2, o x2 será igual a menos 8 mais 4, né, sobre 2. Então avançando terei tem que fazer menos 8, né? Menos 8 mais 4, menos 4 dá menos 12 sobre 2. Aqui terei menos 8 mais 4, menos 8 mais 4, isso aqui terei menos 4, menos 4 sobre 2. Aqui terei menos 12 a dividir por 2 dá menos 6, e aqui menos 4 a dividir por 2 terei menos 2. Então as raízes são este aqui. Claramente a minha solução será exatamente, tenho que organizar de ordem crescente. Então entre menos 6 e menos 2, o que é menor é o menos 6, e vamos até menos 2. Então este foi o exemplo de como determinar as raízes de uma equação quadrática usando somente o binômio discriminante e consequentemente usar a fórmula resolvente. Então pratique este exercício, independentemente dos valores de serem os valores independentemente forem os valores de A, B, C, a técnica não muda. Primeiro tem que determinar o binômio discriminante. Se for maior ou igual a 0, avançar. Se for menor que 0, parar. E se for maior que 0, temos que usar a forma resolvente. É só substituir. Aqui não tem nada de especial, é só substituir. E boas aulas. Te espero no vídeo a seguir para te mostrar a demonstração de como é que surge essa fórmula resolvente. E até já, boas aulas. Desta vez eu não vou deixar exercício porque eu quero que tu interajas comigo. Eu quero que tu me mostres as tuas dificuldades, me mandes as tuas dificuldades neste vídeo abaixo.
deixa lá as tuas dificuldades e vamos manter contato. Eu irei responder a todas as questões, todos os comentários, e até o próximo vídeo. Boas aulas!